Olá, o seu bolso está no ar e você vai ver nesta edição. Ceará é o quarto maior exportador de ferro e aço no país. Procura do consumidor por crédito cai em fevereiro. Japão e México suspendem importação de carne do Brasil. Economia do estado recua no quarto trimestre. Intenção de consumo das famílias cresce em março. O seu Jornal Econômico começa agora. O Ceará já é o quarto maior exportador de ferro e aço no país. Os estados que lideram o ranking são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Após o início das vendas de placas de aço produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém, o Ceará passou da 7ª para a 4ª posição no ranking que inclui os estados que mais exportam ferro e aço no país. A informação consta na edição do Enfoque Econômico, dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De janeiro a dezembro de 2016, o estado 2,39% do total vendido do Brasil para o exterior. O estudo ressalta que a Companhia do Pecém só começou a vender suas produções nos últimos 5 meses do ano passado. Em janeiro de 2017, o Ceará atingiu 7,42% de participação nacional nas exportações de aço e ferro, chegando a mais de 60 milhões de dólares e alcançando a 4ª posição entre os estados que mais exportam no país. A previsão é que ele atinja uma posição ainda melhor no ranking nos próximos anos, dada a possibilidade de expansão da siderúrgica, podendo ficar entre os 3 maiores exportadores do Brasil. Em janeiro deste ano, lideraram o ranking das exportações Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Ceará ficou à frente de estados como São Paulo, Goiás, Pará e Bahia. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que o governo estuda conceder pelo menos mais 10 aeroportos à iniciativa privada, entre eles o de Goiânia, Vitória e Recife. Por outro lado, o terminal de Congonhas, o Santos Dumont e os aeroportos de Manaus e Curitiba, que têm boa rentabilidade e podem ajudar na nova estrutura da Infraero, deverão continuar com a estatal. Segundo o ministro, as privatizações poderão não acontecer neste ano. A última rodada de concessões ocorreu na semana passada com o leilão dos terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O ágio obtido com a negociação surpreendeu tanto que o governo já começou a planejar a próxima rodada. A procura do consumidor por crédito continua em queda no país. As altas taxas de juros impõem maior cautela em relação ao consumo. A demanda do consumidor por crédito caiu 4% em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Já em relação ao mesmo mês de 2016, foi verificada uma queda de 8,4%, enquanto a variação acumulada em 12 meses, de março de 2016 até fevereiro de 2017, frente aos 12 meses antecedentes, ficou em 9,5%. As informações são da Boa Vista Serviços. Entre os segmentos que compõem o indicador, as instituições financeiras apresentaram queda de 14% na demanda do consumidor na avaliação em 12 meses, enquanto foi apurada queda de 6,7% no segmento não financeiro. Especialistas avaliaram que a procura por crédito no país segue fragilizada, apesar dos avanços na economia. As altas taxas de juros, os rendimentos reais negativos e o desemprego elevado ainda mostram-se como variáveis determinantes deste cenário, que impõem maior cautela em relação ao consumo por parte das famílias. Mesmo assim, a Boa Vista entende que a perspectiva de continuidade da queda dos juros e da inflação deverá favorecer a retomada da confiança, sustentando a procura por crédito a partir do segundo semestre. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou o seu relatório e o Brasil se manteve na posição de número 79 do ranking que abrange 188 países sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. O estudo foi elaborado em 2016 e tem como base os dados de 2015. O IDH é medido anualmente pela ONU e utiliza indicadores de renda, saúde e educação. O ranking mundial de desenvolvimento humano nos países apresenta o índice de cada nação, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. No relatório, o Brasil registrou o IDH de 0,754, sendo o mesmo índice que havia sido registrado em 2014. Esta foi a primeira vez desde 2010 que o IDH do Brasil se manteve no mesmo patamar.
Em primeiro lugar no ranking ficou a Noruega. E vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de 0,6%, cotado em R$ 3,09 na venda. O resultado veio após duas quedas seguidas. O preço baixo da moeda atraiu compradores nesta terça, o que influenciou o resultado da sessão. Com maior procura, o preço do dólar tende a subir. O euro também registrou alta de 1,22%, valendo R$ 3,34. Já a Bovespa fechou em queda de 2,93% aos 62.980 pontos, no maior recuo diário desde 1º de dezembro do ano passado. O resultado foi influenciado pelo desempenho negativo das ações da Vale e da Petrobras. Os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil também fecharam com perdas. A indústria é o setor que mais vem sofrendo com a recessão econômica. Até o terceiro trimestre de 2016, ela acumulou uma queda de 7,23%. O PIB no ano passado fechou mais uma vez negativo no estado, mas os estudos mostram uma desaceleração de queda em relação a 2016. As informações são do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Esta movimentação de recuperação do indicador a cada trimestre vem sendo destacada desde o início do último ano, como sinal de uma possível recuperação breve da economia cearense em 2017 ou 2018. O estado saiu de um percentual pior do que o nacional entre janeiro e março de 2016, quando apontou uma queda no PIB de 5,96%, enquanto o país registrava recuo de 5,4%, passou por uma recuperação entre abril e junho, e de julho a setembro chegou ao recuo de 1,23%, enquanto o Brasil caía 2,9%. Até o terceiro trimestre de 2016, o IPES contabilizou um recuo acumulado de 4% no ano, conforme a divulgação do PIB cearense pelo órgão em dezembro do ano passado. Apenas Minas Gerais, com as riquezas acumulando baixa de 3,1%, e o Rio Grande do Sul, com um PIB negativo em 3,4%, estiveram em melhor situação que o Ceará no comparativo do terceiro trimestre de 2016. Já para o último trimestre do ano passado, São Paulo, Espírito Santo e Bahia já revelaram em quanto ficou cada PIB, todos negativos de acordo com o IPES. Para segurar o indicador e fazer com que ele não caia tanto, o Ceará socorreu-se na agropecuária. Mesmo com o quinto ano de seca, o setor vem sendo o único do estado a apontar variações positivas e acumulava até setembro de 2016 um crescimento de 1,26% sobre o mesmo período do ano anterior. A indústria é o que mais vem sofrendo com a recessão econômica nacional. O setor tem a maioria dos segmentos sob forte pressão negativa e acumulou até o terceiro trimestre de 2016 uma queda de 7,23%. O principal setor produtivo do Ceará, o de serviços, responsável por empregar a maior quantidade de pessoas e movimentar o maior volume de recursos, não escapou da recessão econômica. Comércio, alimentação, transportes, intermediação financeira e até a administração pública, subsetores dos serviços, registraram variações negativas no ano. A embaixada japonesa suspendeu a importação de carne dos 21 frigoríficos investigados na operação da Polícia Federal. Além do Japão, o México também anunciou restrições à importação de carne de frango proveniente do Brasil. Ambos os países se juntam a China, Chile, Suíça, Hong Kong e a União Europeia como as nações ou blocos que divulgaram sanções à compra de carne brasileira. As exportações dos produtos em questão somaram 13 bilhões 490 milhões de dólares para o Brasil no ano passado. A maioria das famílias brasileiras está com um nível de consumo menor do que em 2016. Especialistas acreditam que as pessoas estão mais preocupadas em quitar suas dívidas do que em consumir. A intenção de consumo das famílias alcançou 78,2 pontos em março, numa alta de 1,4% na comparação com fevereiro e com avanço de 0,9% em relação a março de 2016. O índice é apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os dados mais positivos vieram da percepção sobre o mercado de trabalho. Os dois componentes ligados ao emprego registraram pontuação acima dos 100 pontos. O indicador de emprego atual atingiu 108,3 pontos, com alta de 1,8% em relação ao mês anterior e de 2,5%
na comparação com março de 2016. Já a perspectiva profissional atingiu 103 pontos, num aumento de 1,1% em relação a fevereiro e se mantendo estável em relação a março de 2016. O percentual de famílias que se sentem mais seguras em relação ao emprego atual é de 31,5%. Por outro lado, o subitem nível de consumo atual registrou a menor pontuação mensal, de 51 pontos, numa queda de 2,4% na comparação com fevereiro e recuo de 4,1% em relação a março de 2016. A maior parte das famílias, ou 60,8%, declarou estar com um nível de consumo menor do que no ano passado. Para a Confederação, os consumidores estão mais preocupados em quitar suas dívidas do que em consumir. E o seu Jornal Econômico termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do seu bolso está disponível agora no site da TV Diário. Obrigado pela companhia e até amanhã.